Eles vieram para o Novo Mundo em busca de ouro e glória. Um pequeno grupo de homens que mudou o curso da história sul-americana. Os conquistadores, levados pela cobiça e encarregados por seu rei de disseminar a palavra de Deus. Percorrendo terra e mar em sua jornada, desafiaram um império poderoso, subjugando os poderosos incas. Ainda assim, queriam mais. Os conquistadores não descansariam enquanto não se apossassem de um tesouro lendário. Os indígenas o chamavam de sangue do Deus Sol, mas eles o conheciam como o precioso ouro. Francisco Pizarro. Em 1532, um bando desesperado de conquistadores espanhóis lançou-se ao mar atrás de terras não mapeadas na América do Sul. Seu líder, Francisco Pizarro, já explorara o território 2 vezes anteriormente, seduzido por histórias de uma fortuna em ouro. Ele recrutou 180 soldados espanhóis bem armados, com a promessa de partilharem qualquer tesouro que descobrissem ou capturassem. Partiram da cidade do Panamá e desembarcaram próximo a Tumbes, no que hoje é o Peru. José Antônio del Busto do Turburo estudou cuidadosamente as crônicas dos conquistadores. Eram mercenários, destemidos e implacáveis em sua busca por ouro e glória. Muita gente partiu de Extremadura porque havia muita fome, muita pobreza. A guerra contra os mouros tinha terminado e já não se podia mais lutar contra o infiel. Assim, o botim ficava distante. E havia então a ideia que se compreendia bem naquela época de servir a Deus. Os espanhóis desembarcaram no que hoje é o noroeste do Peru. Visando obter permissão para essa expedição, prometeram dar a maior parte do que descobrissem ao seu rei, Carlos V. A maioria já havia percorrido os milhares de quilômetros entre a Espanha e o Novo Mundo, resistindo a doenças, guerras e outras adversidades. Aqui, esperavam encontrar El Dorado, uma terra lendária, tão rica em ouro que os tornaria mais milionários do que já poderiam ter sonhado. Mas Pizarro e seus homens ignoravam o que este reino, o Império dos Incas, realmente possuía. Sem que os espanhóis soubessem, os incas vigiavam cada um de seus passos. Mensageiros revezavam-se sem parar, correndo para levar notícias sobre os invasores. Corriam ao longo de um extenso sistema de estradas pelos Andes e além, 1.600 quilômetros até Cusco. Cusco era a residência do Rei Deus, o Inca Supremo, Atahualpa. Nas cavernas secretas, Atahualpa consultou um oráculo. O líder Inca queria saber quem eram os estrangeiros e o que queriam. Representavam uma ameaça ou teriam vindo em paz? Seguindo antigos rituais, o sacerdote espalhou folhas de coca. Tentava ler o futuro através delas. De acordo com a lenda, o sacerdote previu que Atahualpa morreria nas mãos desses invasores. Mas Atahualpa decidiu não enfrentar os espanhóis. Não avaliava o pequeno grupo de homens como uma grande ameaça. Em poucos dias, ele poderia convocar um exército de milhares. Em sua jornada, o calor e a fome cobravam seu preço dos espanhóis. Um deles registrou: "O sol arde diretamente sobre nossos homens, já a ponto de desmaiar de exaustão. Até onde a vista alcança não há nada senão areia e montanhas ressequidas." Talvez este tenha parecido um mundo primitivo para os espanhóis, mas várias civilizações avançadas, sofisticadas, floresceram aqui muito antes de sua chegada. 700 anos antes dos Incas, o reino dos Moches, ou Mochicas, dominava a área. Para os Mochicas, o ouro era sagrado.
Ourives usavam tubos como maçaricos para aquecer pequenos fornos, refinando e trabalhando o metal como uma forma de ritual religioso ou serviço divino. Acreditavam que o ouro fosse o sangue do Deus Sol. Com ferramentas simples, criavam intrincadas obras de arte. Decoravam os templos do Deus Sol e os túmulos dos nobres. Só o rei podia usar ornamentos de ouro, prova de seu status quase divino. O ouro tinha para os nativos uma finalidade bem diferente da que tinha para os europeus. Se quiser dizer assim, era um metal vinculado ao sagrado, ao religioso, mas não necessariamente mercantil, econômico. Como os moticas, os incas acreditavam que seu Deus da criação voltaria um dia. Ele viria da terra do sol nascente. Um Deus de pele clara e barba. Um ser muito parecido com Francisco Pizarro. O conquistador Francisco Pizarro e seu pequeno grupo de soldados espanhóis chegaram aos limites do Império Inca em 1532. Foram atraídos para o que é hoje o Peru em busca do lendário ouro. Quando ele e seus homens chegaram a uma região chamada Tahuantinsuyo, não viram o tesouro que estava literalmente sob seus pés. Quando Francisco Pizarro desembarcou em Tumbes, não fazia ideia de que Tahuantinsuyo era um império. E enquanto caminhavam pela costa do Peru, ele e seus soldados ignoraram completamente que ali havia muitas riquezas enterradas, das antigas culturas pré-incaicas. 500 anos antes, aquela fora a região dos moticas. O túmulo do Senhor de Sipã é um exemplo. Os espanhóis o ignoraram. Claro, era um túmulo subterrâneo, mas tão bem cuidado pelos indígenas que eles nem perceberam. As câmaras mortuárias dos moticas em Sipã são mais ricas em ouro e prata que quaisquer outras do Novo Mundo. Atualmente, arqueólogos desenterram o que os conquistadores ignoraram. E mesmo hoje, os tesouros precisam ser cuidadosamente vigiados. Para evitar saques, a polícia patrulha os locais de escavação. No início de 1987, ladrões de túmulos descobriram uma câmara e levaram 11 sacos cheios de tesouros. Os arqueólogos chegaram semanas mais tarde e isolaram o local. Mesmo após o saque, o túmulo ainda continha tesouros de grande talento artístico. Essas eram as câmaras mortuárias dos senhores de Sipã, os governantes moticas que se enfeitavam com o sangue do Deus Sol. Desde sua descoberta, o local, no noroeste do Peru, mantém-se virtualmente sitiado. Dr. Walter Alva, um supervisor das escavações. Bem, havia sempre disparos à noite, gritos, ameaças e 2 tentativas de saque. Gente que entrou no lugar para assaltar. Um ferido que foi atingido pela polícia sumiu e nunca se soube quem era. Ainda assim, houve saques. Uma das mais lindas peças do túmulo, uma máscara de ouro batido com óleos de lápis lazuli, está hoje em mãos de um particular. O colecionador Henrique Pule comprou este tesouro no mercado negro peruano. Dizem que faço tráfico, contrabando, saqueio e outros termos. A pergunta que é muito necessária por si mesma é se reconhecem que o que há nessa coleção é o que há de mais privilegiado do Peru. Se em 1987 grande parte do tesouro motica de Sipã foi roubada, em 1532 ele escapou a Francisco Pizarro e aos seus homens. O Império Motica já desaparecera muito tempo antes e seu ouro estava oculto, a salvo dos espanhóis.
tudo o que os conquistadores encontraram eram ruínas, onde buscaram abrigo à noite. Em sua busca pelo ouro, tinham viajado durante meses e estavam a milhares de quilômetros de casa. Agora começavam a surgir dúvidas. Buscavam o conforto em hinos e orações à abençoada Virgem Maria. Para estes homens, não havia volta. Tinham deixado a Espanha para fugir da pobreza. Estavam preparados a arriscar suas vidas pela chance de achar uma fortuna no Novo Mundo. Francisco Pizarro preferia uma vida de aventuras ao trabalho árduo de criador de porcos, seu meio de vida anterior. Procuravam alimento enquanto avançavam e descobriram uma grande raiz que podiam assar em suas fogueiras. Era a batata, um alimento apreciado na América do Sul e desconhecido na Europa, até que os conquistadores e outros exploradores a levaram do Novo Mundo. Os homens de Pizarro também se defrontaram com outros tesouros. Ídolos de ouro alimentaram sua cobiça por mais. Eles acreditavam que essas bagatelas fossem só o começo. Suas esperanças cresciam enquanto sonhavam com Eldorado. Guias nativos prometiam levá-los a mais ouro através dos Andes, até os domínios de seu rei Atahualpa. Pizarro ficava cada vez mais impaciente. Carlos V, o rei espanhol, concedera-lhe o direito de conquistar esta terra, mas os rivais de Pizarro na corte espanhola queriam que o rei revogasse a concessão ao primeiro sinal de fracasso. Pizarro precisava de um golpe rápido, decisivo, contra os incas para garantir sua reivindicação. Os guias levaram os homens de Pizarro através de altos vales montanhosos aparentemente inabitados. Espiões incas seguiam-nos o tempo todo. Enviavam sinais de luz de que estes homens brancos poderiam ser o deus inca Viracocha. Atahualpa demorou a enfrentar Pizarro porque estava muito curioso. Os índios taianes de Tumbes e Piura tinham dito que os espanhóis eram deuses, o deus Viracocha que chegava. E ele, de início, acreditou que vinham para cumprimentá-lo. Quando os soldados espanhóis saquearam alguns túmulos incas, muitos morreram misteriosamente. Gases altamente tóxicos e inflamáveis se acumulavam dentro dos túmulos fechados. Dr. Marino Orlando Sanches Macedo acredita que esses gases mataram os ladrões. Esse gás, se você está cerca... Se você se aproxima desse gás e o inala, ele afeta os pulmões. É mais ou menos como dizer que a pessoa seca, fica amarelada e, por fim, morre. Enfraquece e morre. E acontece que os minerais estão carregados com esse gás. Mas essa gente sabe como tirar, como extrair o gás. Assim, fazem um buraco com uma picareta e o gás sai. Mas para isso acendem um fogo do lado de fora, em candeeiros, para que o gás seja imediatamente consumido. E aí podem tirar os tesouros que supõem existam ou não. Em novembro de 1532, após meses de adversidades em marcha, os conquistadores alcançam o cume dos Andes, 5.000 metros acima do nível do mar. Um espanhol relatou: respirar este ar rarefeito é doloroso para os pulmões. Durante o dia, os homens tateiam o caminho com seus cavalos ao longo das beiradas de rochedos íngremes, para que nossa procissão se arraste pelas montanhas como um dragão ferido. As aflições que enfrentamos são tão penosas que a única coisa que se pode esperar é que terminem logo. Que destino, então, estará nos aguardando? Finalmente, tendo percorrido 400 quilômetros, os espanhóis aproximam-se da fortaleza inca de Cajamarca. Sua chegada não surpreendeu ao rei. Mensageiros o mantinham informado do avanço dos espanhóis e ele ficava cada vez mais curioso. Estes que se aproximavam eram homens ou deuses? Os conquistadores prosseguiam. Ao atingirem o coração das terras incas, os espanhóis descobriram que este era um povo avançado, com sistemas agrícolas totalmente desenvolvidos, uma cultura rica e um exército poderoso.
Conquistar os incas não seria uma tarefa fácil para os espanhóis. Chegando em Cajamarca, Pizarro soube que não poderia montar um ataque surpresa. Enviou seus melhores homens na frente para explorarem a cidade. A fortaleza parecia abandonada. Por que os incas abandonariam uma fortaleza assim? Seria uma armadilha? Os espanhóis temiam uma emboscada. Enquanto os soldados de Pizarro esperavam e conjecturavam em Cajamarca, Atahualpa relaxava em fontes térmicas nas cercanias, tomando banhos com sua irmã preferida. Ele tinha certeza de que este grupo pequeno, estranho, não representava uma ameaça para ele, o Rei Deus. Pizarro, no entanto, estava ansioso para encontrar Atahualpa. Ele enviou emissários. Atahualpa e sua corte saudaram os espanhóis com uma demonstração de dignidade fria. Os conquistadores se impressionaram. Um deles escreveu: "Em seu olhar fixo vibra um fogo perigoso." Os incas jamais tinham visto cavalos. Os espanhóis conservavam-se montados, inspirando admiração e temor. Esporeavam os cavalos para empinar e escoiciar, visando assustar os incas. Atahualpa sequer se esquivou. Em vez disso, bebeu a saúde dos espanhóis no crânio de um prisioneiro executado. Taças douradas foram oferecidas aos estrangeiros. Eles beberam relutantes. Atahualpa declarou que iria para Cajamarca no dia seguinte para visitar Pizarro. Quando a noite caiu, fogueiras do exército inca queimavam em todas as montanhas ao redor da cidade. Pizarro sabia que seu pequeno bando tinha pouca chance numa batalha campal contra essas grandes forças. Seus batedores contaram pelo menos 30.000 guerreiros incas. Na noite de 16 de novembro de 1532, os espanhóis rezaram juntos no que muitos consideraram ser a última vez. Um deles escreveu: "O medo repousa sobre os homens como um manto negro. Todos agora podem ver claramente a loucura desta empreitada. Todos sabem que só um milagre pode nos salvar. E muito poucos podem imaginar se o céu achará que merecem um milagre." Ao nascer do sol, Pizarro disse a seus homens que se preparassem para a batalha. Mas a morte parecia mais provável que a vitória. Esconderam-se nas redondezas de um pátio e esperaram. Passaram-se horas sem sinal de Atahualpa. De repente, os guerreiros incas surgiram nas montanhas em volta. Eram milhares, tão confiantes de sua superioridade que vinham desarmados. Os espanhóis estavam inquietos, mas só podiam esperar. Então, um espetáculo extraordinário precedeu a elite inca. Procissões entravam varrendo o pátio. Centenas de servos limpavam o caminho para o Rei Deus. Com grande pompa e ostentação, o governante inca entrou na cidade. A mais elevada nobreza cercava Atahualpa, carregando-o num trono que esbanjava ouro. Os conquistadores estavam admirados com essa exibição de poder e riqueza. Atahualpa acreditava que sua aparência divina inspiraria respeito. Em Cajamarca, dois mundos totalmente diferentes estavam prestes a se chocar. O capelão de Pizarro aproximou-se do rei com um crucifixo e uma Bíblia.
Exigia que Atahualpa renunciasse à sua fé pagã e se submetesse ao batismo e à coroa espanhola. O sacerdote entregou a Bíblia a Atahualpa, mas livros e a escrita nada significavam para o Inca. Atahualpa inspecionou a Bíblia. Não viu mágica, nenhum valor. Atirou-a no chão. Para os espanhóis, era uma blasfêmia. Pizarro ordenou a seus homens que abrissem fogo e atacassem os guerreiros incas desarmados. Um soldado escreveu: agora, nossos soldados irrompiam dos portões e caíam sobre os indefesos indígenas, gritando. Cortaram em pedaços os incas desarmados com suas espadas, como se partissem fatias de pão. Foi uma carnificina atroz. Havia no ar o fedor de sangue e de morte. O enorme exército inca ficou aturdido com o feroz ataque. O Deus Sol foi lançado ao chão. Pizarro prendeu-o. Ele sabia que, mantendo Atahualpa vivo, fazia todo o império refém. Declarou a seus homens: ninguém que dê valor à sua vida deve tocar no Inca. Na Guerra Mágica dos Incas, quando o chefe cai, isso significa que a regência para. A partir de então, reina a acefalia, o desgoverno. O Império Inca fora abalado até suas bases. Com um golpe, Pizarro capturara o Rei Deus. Porém, mesmo sem seu líder, alguns incas resistiram como puderam. O Império Dourado dos Incas era vasto, estendendo-se por 3.200 quilômetros desde a moderna Colômbia até o Chile. Sua população, 12 milhões. Essa gente desenvolvera um moderno e próspero sistema agrícola, mais avançado que o da Espanha. Ninguém neste país jamais sentia fome, pois as colheitas forneciam ricos estoques de alimento. Se não fosse Eldorado, poderia facilmente ser confundido com o Jardim do Éden. Mas, para Atahualpa, o jardim se tornara um inferno. Ele foi confinado ao calabouço da Torre Sagrada de Cajamarca. Era mantido sob guarda constante. Mas Pizarro lhe permitia alguma liberdade. Ele tinha suas 3 esposas principais e continuava a conduzir os negócios de Estado. Ele contava o quipos, cordas com nós que equivaliam ao número de pessoas e tributos. Ele queria garantir que a lei e a ordem imperassem em seu reino. Por um breve período, a paz pareceu possível. Soldados espanhóis, cansados de batalhas e campanhas, deixaram de lado suas lutas e fizeram planos para se instalar. Mas, para os espanhóis, ainda faltava algo. Apesar de sua vitória, os conquistadores tinham visto muito pouco do que os trouxera até aqui. Ouro. Os conquistadores espanhóis venceram uma campanha relâmpago contra os Incas em 1532. Com o Rei Deus dos Incas capturado, o líder espanhol, Francisco Pizarro, acreditava que a terra e tudo mais lhe pertencessem. Francisco Pizarro obteve, pelo Tratado de Toledo, um território que começava no Rio de Santiago, que é o Rio de Tempula, atualmente na Colômbia, e chegava até o paralelo de Chincha, e acompanhando o paralelo até o interior do país. Incluía Cusco e um pouco mais, inclusive Machu Picchu. Os incas tentaram esconder tudo o que podiam dos espanhóis. Um segredo
A cidade de Machu Picchu foi mantido longe dos estranhos por 400 anos. Certos de que os incas escondiam vastos tesouros, os espanhóis ficavam cada vez mais desconfiados. Mas entre Pizarro e Atahualpa desenvolvia-se um vínculo. O espanhol, analfabeto, permitiu a seu refém que aprendesse a ler e escrever. Atahualpa estava sob controle dos espanhóis, mas sentia que precisavam dele. Ele sabia onde os incas tinham escondido seu ouro. Dava pistas e informava sobre pequenos esconderijos, mas os espanhóis queriam mais. Pizarro e seus homens partiram em exploração pelo Império, procurando o ouro. Numa das expedições perto de Cusco, chegaram às poderosas muralhas da fortaleza de Sacsayhuamán. Aqui e em outros cantos do Império, grupos de incas se entrincheiravam contra os espanhóis. Até hoje, é um mistério como os incas construíram a fortaleza. A pedreira mais próxima fica a 45 quilômetros dali, e muitos dos blocos de pedra têm 5 metros de altura e pesam quase 120 toneladas. Os espanhóis ficaram espantados com a obra. Os imensos blocos se encaixavam perfeitamente. Mas os conquistadores tinham superado todos os obstáculos para chegar até ali. Queriam nada menos do que a vitória total. Os conquistadores atacaram a fortaleza e a tomaram. Nos anos seguintes, todo o Império Inca seria submetido à bandeira da Espanha. Os espanhóis avançaram mais pelos Andes, aproveitando-se das excelentes estradas incas. Quanto mais procuravam por ouro, mais desesperados e selvagens se tornavam. A tortura transformou-se em um instrumento comum entre os conquistadores. A crueldade dos espanhóis foi registrada por um artista indígena da época. Seus desenhos permanecem como um dos poucos registros autênticos das atrocidades. A cobiça por ouro e a ânsia de converter os indígenas ao cristianismo atingiram uma intensidade febril de tortura e brutalidade. Notícias desses crimes chegaram ao rei espanhol Carlos V, que decretou que fossem interrompidos. Mas suas ordens foram totalmente ignoradas. Aos poucos, os indígenas convertidos adotaram a religião do espanhol e a transformaram parcialmente em sua. O ouro, que os incas consideravam sagrado, transformava-se em folhas finas. Hoje, artesãos revestem uma estátua de Maria, mãe de Jesus, com o precioso metal, de modo semelhante ao que os ourives incas embelezavam seus ídolos há centenas de anos. Elementos de ambas as religiões fundem-se simbolicamente. Um príncipe inca com um crucifixo. A fusão de duas culturas. Houve desde o início, na mentalidade espanhola, o critério de dividir a República de Espanhóis e a República de Indígenas. A República Espanhola era a que tinha a voz da cultura ocidental, e a República Indígena a que tinha a voz, se quiser, dos vencidos. Na verdade, hoje, juntamos as duas tendências, e falo com a segurança de mestiço. Tenho sangue espanhol e sangue indígena. Eu tenho sangue espanhola e tenho também sangue índia. Hoje, esta fusão das culturas indígena e espanhola é claramente visível em Cusco. Há 700 anos, este era o centro do mundo inca. As enormes paredes de pedra do palácio hoje sustentam as igrejas católicas. Traços do passado fundem-se com o presente. Em 1532, a caça ao tesouro dos espanhóis concentrou-se no governante inca Atahualpa. Os homens de Pizarro começaram a se sentir enganados. Ressentiam-se da amizade que os dois líderes pareciam partilhar. Pizarro chegara mesmo a ensinar jogos de tabuleiro ao refém.
Mas os dois homens estavam envolvidos numa batalha mais mortal. Estudavam um ao outro cuidadosamente, cientes de estarem presos a um delicado ato de equilíbrio. O conquistador pressionava. Queria respostas sobre o ouro inca. Atahualpa tentava agradar ao capturador, mas sabia que se revelasse algo não seria mais útil aos espanhóis. Era adepto de burlar Pizarro, mas era Pizarro que definia as regras e poderia fazer o movimento decisivo final. Já se disse que houve uma interdependência entre Atahualpa e Pizarro, Pizarro e Atahualpa. É verdade. Atahualpa teria sua vida, sua liberdade. Pizarro teria o butim, a glória. Assim, os dois tinham interesses opostos, mas que, simultaneamente, se complementavam. Para criar um vínculo maior, Atahualpa ofereceu a Pizarro sua irmã favorita em casamento. Pizarro fez com que se batizasse, deu-lhe o nome de Inês e a tomou como amante, mas jamais se casou com ela. Os conquistadores só tinham um amor: o ouro. Sua busca pelo lendário Eldorado levou-os mais longe, para terras estranhas e hostis. Aventuraram-se ainda mais ao sul, em expedições infrutíferas. Chegaram a desertos e planícies salgadas, onde pouca coisa sobrevivia. Criaturas estranhas, flamingos, pareciam ser os únicos animais que conseguiam viver neste lugar árido. A sede e as adversidades trilhavam cada passo. Sonhavam com ouro, mas nada encontraram. A busca dos conquistadores levou-os milhares de quilômetros para o norte e o leste, nas profundezas da selva da bacia amazônica. A armadura pesada que os protegera dos guerreiros incas provou ser um fardo aqui. Caíam vítimas do calor e de doenças. Centenas adoeciam mortalmente e voltavam enquanto outros eram simplesmente engolidos pela selva. Guias indígenas alegavam ter visto Eldorado com seus próprios olhos. Estariam apenas tentando agradar aos conquistadores ou aproveitavam-se da cobiça espanhola pelo ouro? Uma expedição espanhola chegou a descer todo o Amazonas sem encontrar um só grama de ouro. As esperanças dos conquistadores em achar Eldorado começaram a se desvanecer. Os espanhóis concentraram sua crescente frustração em Atahualpa. Pizarro acusou-o de manter o tesouro escondido. Atormentava o rei incansavelmente. Por fim, ameaçou executar Atahualpa. As opções do rei Inca tinham se esgotado. Um servo traduziu seu apelo desesperado. Em troca de sua vida e liberdade, Atahualpa encheria uma sala de 50 metros quadrados com ouro. Pizarro prontamente concordou. Pela última vez, revelou-se a absoluta autoridade do governante Inca. Ele convocou seus súditos e de todos os cantos do reino trouxeram ouro para pagar por sua vida. Um fluxo sem fim de caravanas de lhamas transportava o tesouro até Cajamarca. O povo indígena trabalhou durante 3 meses para entregar ídolos de ouro e sacos cheios de preciosos metais. Até hoje, ainda é um mistério o local onde se escondiam estas vastas riquezas.
Sob os olhares vigilantes dos soldados espanhóis, empilhou-se o pagamento do resgate, uma gigantesca montanha reluzente. Foi o maior tesouro já saqueado do Novo Mundo. Os espanhóis mantinham contas precisas. Só a parte de Pizarro transformou o antigo criador de porcos em um dos homens mais ricos do planeta. Mas antes mesmo que o último valor fosse computado, surgiam disputas sobre como ele deveria ser dividido. E deslumbrados com a fortuna, os conquistadores começavam a imaginar: poderiam pôr as mãos em mais tesouros incas? Se considerarmos os tesouros do Peru, é preciso falar também dos tesouros ainda a serem descobertos no Peru. Creio que existem. Para mim, o que se descobriu até agora é mais fruto do acaso do que de escavações científicas. E claro, há muitos túmulos, mas não foram localizados. Quero dizer, túmulos importantes. E neles, sem dúvida, há uma grande riqueza. Os jornais peruanos ainda trazem relatos de caçadores ilegais de tesouros. Perto de Cusco, em 2001, ladrões que se passavam por arqueólogos invadiram cavernas, procurando ouro inca. Foram afugentados antes que pudessem roubar algo. Por todo o país, muitas vezes as crianças descobrem entradas nas bases das construções incas ocultas há tempos. A notícia espalha-se rapidamente e caçadores de tesouros saqueiam tudo o que puderem encontrar. É muito perigoso. Por quê? Porque tem muitos morcegos e é muito perigoso quando a gente sai. Temos de entrar para ver o que tem aí. Podemos entrar? Para descobrir alguma coisa, os arqueólogos têm de ser rápidos. Investigar qualquer caverna representa perigos graves. Há morcegos aqui. Morcegos. Muitos. Sim, muitos. Aqui, paredes de 1.700 anos podem facilmente desabar. Fissuras profundas barram seu caminho. Um passo em falso pode ser mortal. Tudo o que os pesquisadores encontram são alguns ossos de lhama, provavelmente restos de um sacrifício. Os caçadores de tesouro já vieram e se foram. Este cenário é bastante familiar para o Dr. Walter Alva. Bem, essa é uma das coisas que mais nos surpreende. E acho que deve alertar a comunidade internacional. A rapidez com que traficantes e colecionadores atuam. O túmulo de Sipan foi saqueado em fevereiro. E uma semana mais tarde, as peças já eram vendidas no mercado. Muitas peças saíram do país para o mercado norte-americano, para a Europa. Roubo, chantagem, mentiras e intrigas. Parece que o legado dos conquistadores é uma persistente cobiça pelo ouro inca. Para Atahualpa, as riquezas de seu país provaram ser sua decadência. Ele esperava comprar sua vida com o pagamento do resgate, mas Pizarro não cumpriu sua parte do acordo. Ele já não precisava do rei e forjou acusações de poligamia, conspiração e adoração a falsos ídolos. Pizarro o condenou à morte. Atahualpa foi condenado à morte? Atahualpa foi condenado à morte porque se pensava, em Cajamarca, que ele enviava um exército do sul para o norte contra os espanhóis. Era o exército de Calcuchímac. Quase analfabeto, Pizarro rabisca sua assinatura na sentença de morte. Ainda se questiona por que ele teria feito isto.
O líder espanhol pode ter sido forçado por seus oficiais a condenar Atahualpa. Sob pressão dos companheiros, ele traiu seu amigo indígena. Na calada da noite de 26 de julho de 1533, o Rei Deus foi arrastado para fora do calabouço em Cajamarca. Ofereceram a ele um último desejo: ser queimado vivo ou se converter ao cristianismo e morrer por estrangulamento. Ele optou pelo estrangulamento. Enquanto o sacerdote o batizava, dando-lhe o nome cristão de Francisco, uma corda era amarrada em volta de seu pescoço. Uma testemunha registrou. Com a voz engasgada, Atahualpa implora a Pizarro que cuide de suas esposas e filhos. Chorando, Francisco Pizarro lhe promete que o fará. A corda foi lentamente apertada. Um dos mais poderosos imperadores da Terra morreu nas mãos de um bando de mercenários. Enquanto ele dava seu último suspiro, o governo inca chegava ao fim. Naquela noite, milhares de súditos de Atahualpa mataram-se, esperando seguir seu senhor e mestre para o outro mundo, a Casa do Sol. Os conquistadores espanhóis tinham agora uma fortuna em ouro inca. Seu líder, Francisco Pizarro, determinou que a maior parte do ouro fosse fundida. Os ourives incas realizaram a tarefa, transformando obras de arte em lingotes que podiam ser pesados e comercializados. Seus fornos queimaram sem parar durante 34 dias. Mas, ignorantes da metalurgia, os conquistadores não perceberam que grande parte do tesouro que saquearam era liga. Os lingotes que mandaram para a Espanha continham, muitas vezes, alto percentual de ferro e cobre, de valor bem inferior ao do ouro. Ainda assim, a distribuição do botim não satisfez a cobiça dos conquistadores. Alimentados pela inveja e pelo rancor, os espanhóis lutaram como leões pela presa. Com os incas vencidos, viraram-se uns contra os outros e contra seu líder. Francisco Pizarro tinha feito muitos inimigos em seu caminho para a vitória. 12 assassinos lançaram-se contra Pizarro. Ele lutou até o fim e suas últimas palavras foram: "Venha, minha leal espada, companheira de todos os meus feitos." Pizarro jamais voltou para sua Espanha natal. Apenas 8 anos após executar Atahualpa, morreu nas mãos de seus próprios compatriotas, em 26 de junho de 1541. Francisco Pizarro era negligente com a sua saúde e com a sua vida. Não se cuidava porque era muito saudável, muito forte e, ao mesmo tempo, não tinha seguranças para si como deveria ter. Por isso, seus inimigos se aproveitaram e o atacaram em seu palácio, em Lima, provocando-lhe a morte. Carregamentos de ouro e prata foram despachados para a Espanha. O rei Carlos V precisava dele para pagar enormes dívidas. Chegou inicialmente ao porto espanhol de Sevilha. Os arquivos da conquista ainda guardam relatos meticulosos do espólio do Novo Mundo. A pesquisadora Genevieve Henrique Macias estudou cuidadosamente os registros. A documentação é precisa, mas parece que alguns espanhóis descobriram meios de ludibriar os coletores de impostos do rei. O valor total do que foi saqueado no Novo Mundo só pode ser estimado. É muito difícil calcular que quantidades foram transportadas do Novo ao Velho Mundo. O cálculo mais aproximado pode nos levar a falar em uns 185 mil quilos de ouro e uns 16 milhões de prata até o ano de 1600.
hasta 1600. Parte do tesouro jamais chegou à Espanha. Navios carregados eram presas fáceis de piratas e bucaneiros. E dezenas de navios foram de encontro a recifes ou afundaram em tempestades. Juntamente com sua tripulação, muitas riquezas incas desapareceram no oceano. Hoje, inspiram um novo sonho: encontrar tesouros naufragados. Porém, como Eldorado, a maioria permanecerá oculta. O ouro inca, o sangue do Deus Sol, as riquezas que incitaram os conquistadores tanto a atos de heroísmo como de selvageria, permanecem matéria de lendas ainda hoje. Versão brasileira Vox Mundi.